pedido pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Tem o temor e a solidão, matando sempre o teu coração. Quando em dúvida a tua fé, Salvador, você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Tem o temor e a solidão, matando sempre o teu coração. Quando em dúvida a tua fé, Salvador. Não desanime não, tudo vai dar certo, então o tempo é a solução. Não fica frustrado, pois em todo lado está dizendo que eu te dou a mão. está acima de qualquer momento, Está acima do bem e do mal. Quando ele chega, tudo se resolve. Meu Deus, veio do santo mal, o poder não tem limite, a tua paz sem igual. em meio às trevas que acende a luz, estou falando de Jesus. Não desanime não, tudo vai dar certo, precisamos perto é a solução. Não fica encostado, pois em todo lado está dizendo filho, eu te dou a mão.
Que a graça do nosso amado Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja Deus por essa noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos abençoado com um acréscimo dessa família aqui neste lugar. Mais 2 irmãos que o Senhor tem nos alcançado aqui como filhos e filha do nosso amado Jesus para servir a Ele neste lugar. Eu até, antes de pregar a mensagem, eu já vou fazer este momento aqui de chamar o irmão Felipe e a irmã Letícia aqui na frente para apresentá-los à igreja. Já passaram pelas águas do batismo hoje. Vamos receber eles aqui com palmas para Jesus Cristo. Podem ficar de frente para a igreja. Aqui nós temos os nossos irmãos que hoje desceram as águas do batismo. Uma data bastante importante que vai ficar marcada, que quando nós assinávamos ali os certificados, eu estava vendo ali, vai ficar marcado dia de ontem, dia de hoje na vida desses irmãos, pelo casamento deles e pelo batismo. A decisão que os servos do Senhor já tomaram há algum tempo e se prepararam para isso estar acontecendo nas suas vidas no dia de hoje. Então nós queremos aqui perguntar à irmã Letícia se ela deseja falar algo à igreja. Irmão Felipe, tudo certo então? Então nós vamos fazer uma oração e vamos assim estar entregando nas mãos dos nossos irmãos os seus documentos, porque a partir de hoje eles vão já estar fazendo parte, então, aqui também da noiva do Cordeiro e também da instituição aqui da Deus é Fiel. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos. Querido Pai Celestial, tua serva, irmã Letícia quer. Ela tem passado já pelas águas do batismo, pelo estudo, tem se preparado. Principalmente, Pai, eu sei que as suas orações, o seu vínculo de comunhão já começou da noiva do Cordeiro e também membro desta instituição aqui, a Igreja da Última Hora, Deus é Fiel. Senhor, que na caminhada da tua serva, ela possa trazer um ótimo testemunho e ainda, Senhor, ser mais uma mensageira do teu reino aqui nessa terra. Senhor, levando a tua palavra e sendo luz em seus dias. Eu declaro a tua serva, Senhor, abençoada em nome de Jesus para o que o Senhor a chamou. Deus maravilhoso, da mesma forma, o irmão Felipe, que tomou a sua decisão perante ti, passou pelos processos pedidos a eles, e aqui está, Senhor, já desceu as águas do batismo nesse dia, e agora apresentados à igreja como os novos membros dessa casa, Pai amado, mas nós sabemos que o nome do teu servo já está escrito no livro da vida, e ele faz parte, ele é membro da noiva do Cordeiro, que aguarda esse momento maravilhoso junto com a tua igreja, no qual o Senhor virá buscar o seu povo. Pai maravilhoso, querido, dá graça na vida dele, para que ele possa, diante dos desafios, diante das tentações, manter a posição de servo fiel, que sabe combater o bom combate até o final, Senhor, levando a tua palavra por onde ele andar, Senhor, mesmo sem palavras, que as suas atitudes demonstrem que ele é o teu servo. E assim, Pai, nós recebemos ele também como filho aqui na tua casa, na instituição da Igreja da Última Hora, Deus é Fiel, e declaramos que a partir deste momento ele é membro em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja recebe os servos de Deus com uma forte saúde.
25, ao falar, certamente alguns irmãos já sabem do que nós vamos estar falando nessa noite. Mas é maravilhoso tudo aquilo que Deus quer falar à sua igreja, relembrar a sua igreja. E é maravilhoso, irmãos, quando alguém, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, possa dizer: esse texto eu conheço, essa mensagem eu já ouvi. Porque sempre quando nós estamos nos envolvendo com a palavra de Deus, irmãos, tem textos da palavra de Deus que eu já ministrei por muitas vezes o mesmo texto. Mas todas as vezes que a gente vai ler ou vai buscar mais um pouco, algo novo ali Deus tem para nos trazer, algo novo Deus tem para nos apresentar. Agora é lamentável quando nós vamos ler algo na igreja, estar pregando algo e o povo não conhece. Porque as Sagradas Escrituras, irmãos, ela precisa ser conhecida pela igreja. É a carta de Deus ao seu povo. E nós precisamos de nos inteirar de cada capítulo da sua palavra. Amém? Mateus 25, nós vamos estar lendo nesta noite. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Querido Pai, estamos aqui neste momento interagindo, lendo a Tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite por intermédio desta palavra. Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui, aqueles que vão ser alcançados pela internet, mas que possa haver, Pai amado, entendimento. Abre o entendimento do povo, para que entenda as verdades da Tua palavra. Derrama nesta noite, Senhor, conhecimento ao Teu povo, porque a Tua palavra diz que no final dos tempos a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Mas nós te pedimos também, abre o entendimento, Pai amado, espiritual, tirando a venda dos olhos, para que Teu povo possa compreender, possa ver, Pai amado, bem além daquilo que é material e físico, mas que possa enxergar, Pai amado, as Sagradas Escrituras como uma carta divina e que deve ter um retorno de cada pessoa para o destino qual o Senhor tem enviado. Nessa noite fala conosco, é meu pedido, abençoa Teu povo em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Nessa noite teremos um casamento aqui. Após a mensagem, após a oração, teremos um casamento aqui essa noite. E como casamento, nós estamos lendo aqui uma passagem bíblica, o qual Jesus Cristo, ele fez uma comparação, ele disse: o reino dos céus é comparado a 10 virgens, que 5 delas eram prudentes, pessoas que estavam apercebidas, que não se distraíam com nada, mas tinha 5 delas que não estava nem aí, estava esperando o noivo também, mas não queria fazer esforço.
E ali Jesus então ele traz uma narrativa, uma comparação com o casamento judaico. E o casamento judaico, para que a gente possa entender essa parábola, ele começava quando o pai do noivo, ele escolhia uma moça para o seu filho, porque os casamentos não simbolizavam apenas uma atração romântica como nos dias de hoje, e isso dependia somente do casal, mas eram casamentos, alianças familiares que aconteciam entre os judeus. Então o pai do noivo, ele escolhia a moça, ele ia até o pai da noiva, e lá ele pagava, ou ele ou o próprio filho, que é o noivo, pagava um dote pela moça, pagava um valor material, não comprando a moça, mas trazendo ali como honra à família um valor, e que também era uma espécie de garantia financeira pós-casamento para a noiva, porque o pai da noiva retinha uma parte para ele, mas outra parte ele entregava para a noiva assim que era consumado o casamento. Então vinha o noivo até a noiva juntamente com o pai, eles faziam ali um contrato de casamento. Este contrato de casamento, ele era um papel feito e ele tinha muito valor, como que se fosse o próprio casamento. Vocês lembram de José e Maria, quando o anjo visitou Maria lá para anunciar o nascimento de Jesus? Ela tinha um contrato de casamento com José. Ela continuava virgem, porque esse contrato de casamento, o noivo vinha com o pai dele até a casa da moça, firmavam ali o contrato, o noivo voltava com o seu pai para sua casa, a moça ficava na casa dos seus pais, e cada um deles tinha uma função. O noivo, a função dele era ir preparar o lar, ou uma câmara nupcial ligada à casa do pai, ou um lugar separado, mas significa que ele tinha que ter responsabilidades para poder anunciar que ele tinha agora a responsabilidade para assumir uma família. Mas esse contrato de casamento, irmãos, não era de 1 mês, 2 meses, que a moça ficava lá na casa dos seus pais, preparando o enxoval, se preparando, se embelezando para esperar o noivo. Levava até cerca de 1 ano esse contrato de casamento. A moça se guardava pura na casa dos seus pais, e então o noivo preparava também o lar, e era anunciado pelo pai do noivo a hora de buscar a noiva. Não se assemelha a algo que nós estamos como igreja aguardando? O pai vai dizer ao filho, vai buscar a noiva. Até então o filho não sabe a data de buscar a noiva. E a noiva então, ela ficava lá se preparando, e ela tinha as damas de honra, que eram moças também que se preparavam, moças que eram virgens, puras, e elas ficavam ali aguardando com lamparinas, porque se a gente olhar para esse texto, dá a entender que parece que eram 10 noivas esperando um noivo, mas aí não tem como confirmar esse negócio para dar certo. Era uma noiva, e as outras eram damas de honras, e elas seguravam as lamparinas, elas levavam as lamparinas, porque no momento em que o pai do noivo dizia ao noivo, é hora de buscar a moça, na frente ia o amigo do noivo. Quem está lembrado aqui do amigo do noivo? O João Batista falou do amigo do noivo. Ele está perto, mas ele vai só preparando o caminho. E ali o amigo do noivo, então ele chegava a uma certa altura com um chofar em suas mãos. Ele ali fazia então o chofar funcionar, e ele gritava em alta voz. E era à noite que o noivo buscava a noiva. E ele gritava ali, eis o noivo! E neste momento então as moças, as damas de honra, juntamente com a noiva que estava ali, elas colocavam azeite nas lamparinas, elas acendiam as lamparinas, elas iam de encontro ao noivo, buscavam o noivo até a casa da noiva, e ali então eles retornavam para a casa do noivo, e
preguiça, que não está nem aí e pensa, eu vou levar esse pouquinho aqui, depois eu peço para fulana, ela está levando uma vasilha cheia de azeite, na hora lá que precisar eu vou pedir para ela, ou até depois do lugar que nós tiver acampado lá, certamente elas iam para um lugar no caminho do noivo e ficavam aguardando até que ouvisse o som do sofá, para que elas pudessem então ligar as lamparinas e ir de encontro ao noivo. Mas aquelas que eram preparadas, elas sabiam. Só que chegou um momento, à meia-noite, irmãos, uma certa hora da noite, por mais que a gente esteja preparado, às vezes numa vigília, vem para o culto, vem para a vigília, mas se não está cheio do azeite, não está cheio do poder, começa a abrir a boca de sono. Às vezes é uma vigília, às vezes é um culto como esse, fica com sono, fica cansado, tem lamparina, mas está faltando azeite. Por isso ele está no ambiente, mas não está no culto. Está no ambiente, mas não está no espiritual. Está faltando azeite. E aquelas nécias, as que estavam despreocupadas, um pouquinho de azeite tinha. E às vezes a gente vem para o culto e a gente até dá um glória, dá um aleluia. E na hora do final do culto eu até vou receber uma oração, mas é só esse pouquinho que tem na lamparina. E a palavra do Senhor nessa noite, irmãos, é para que nós venhamos a nos preparar. Porque tem também o pai do noivo, que deu um dote aqui nessa terra pela noiva. E o dote que o Senhor deu aqui pela noiva do Cordeiro, se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui essa noite. E vai chegar um momento em que vai também ouvir o som de trombetas, e ouvir-se-á uma voz que dirá: eis o noivo, vem Jesus. Nós sabemos que a igreja tem uma promessa de arrebatamento, não temos também o dia, não temos uma data marcada, mas nós temos sinais preditos por Cristo, de que quando estivesse para esse evento acontecer, essas coisas estariam acontecendo para nós ficar alertas. Uma das coisas que o Senhor disse como sinal, para que vocês saibam que vai estar chegando próximo a hora, o amor de muitos vai ficar frio na terra. Vai ter casais que vão viver juntos, mas não vão ter mais amor um pelo outro. Vai ter famílias que vão estar debaixo do mesmo teto, mas não vão falar a mesma língua. Porque um vai falar uma coisa e o outro outra, a discórdia vai estar ali imperando. O amor entre muitos vai esfriar neste tempo. É um tempo de cansaço, é um tempo de soneira, é um tempo em que as noivas, as damas de honra, elas podem cansar e até pegar um cochilo. Irmão, mas eu quero dizer, nessa noite aqui, baseado na palavra de Deus, quem está preparado, ainda que dê um cochilo, mas se ele tem azeite na vasilha, a hora que ele ouvir o som da trombeta, ele tem azeite para colocar na lamparina, acender ela e ir de encontro ao noivo. Nessa noite a palavra é para que quem nessa noite está ouvindo essa mensagem e pensando: mas eu tenho a lamparina, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu acredito em Deus, a minha lamparina existe, está comigo, eu acredito que Jesus vai voltar, eu sei que um dia eu vou ter que comparecer perante Ele. Mas e tem o azeite? Porque é preocupante, irmãos. O azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para aquele que realmente aceita Jesus no seu coração, na sua vida, para um governo total. É aquele que domina não por causa de autoridade demasiada, mas por convite. Eu quero, Jesus, que tu governe a minha vida. Eu faço renúncias. Eu entrego coisas da minha vida que te desagradam, eu deixo de lado, mas eu quero, Senhor. E ali vai agradando o Espírito Santo, vai buscando Ele. Ele é o azeite, irmãos. O Espírito Santo, ele vai impulsionar o amor de verdade
Pai e que vai mostrar nós conhecidos dele é este óleo santo, o Espírito Santo, e que ele faz avivar o amor de verdade, o amor de Cristo dentro do nosso coração, e que não deixa a gente enganar, porque às vezes a gente confia no nosso coração, irmãos. E Jeremias, o profeta, ele disse que o coração é o mais corrupto de todos. Quem o conhecerá? E às vezes a gente tem aquele entendimento, eu tenho que seguir a voz do meu coração. Irmãos, tem que seguir a voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus, a voz de Deus, Jesus que está te orientando. O coração pode ser enganoso, ele pode traçar coisas que vai te levar à ruína. Quantas pessoas hoje estão numa enrascada porque ouviram o próprio coração e não deram ouvido para Deus? Nós precisamos estar preparados, carregando azeite nas nossas vasilhas. Sabe por quê? Porque as virgens nécias, as despreparadas, irmãos, na hora que elas ouviram o som do sofá, as amigas preparadas ali, acendendo as suas lamparinas e colocando azeite suficiente para encher a lamparina, para não faltar o combustível que dava a luz. E aí elas não tinham e elas começaram a dizer: fulana, dá um pouco do teu aí, me dá um pouco, eu não tenho mais, vai, cutuca, e a amiga tem que dar. E aí aquelas que eram prudentes, elas são prudentes até na hora da emoção, irmãos. Crente prudente, gente que ama a Deus com prudência, não se deixa conduzir por emoções. Aleluias. As emoções são enganos do coração. Nós precisamos cuidar, porque quando uma pessoa, quando ela está muito feliz, ela faz muita promessa que não pode cumprir. E quando ela está triste, ela fala muita bobagem que depois pode vir como maldição sobre si. As emoções enganam e nós precisamos estar alerta. Aí aquelas que eram prudentes, elas não se deixaram levar pelas emoções, mas elas disseram: vão até os que vendem e comprem azeite para vocês, porque senão pode dar o acaso de faltar para nós também, para vocês e para nós, porque o nosso aqui é suficiente para aquilo que nós precisamos até o final deste evento. E elas foram, só que foram tarde. Irmãos, que coisa triste é ir tarde atrás da bênção. Quero dizer que essa noite que ninguém veio tarde para a bênção nessa noite, porque as portas da graça ainda estão abertas. Ainda não se ouviu o sofá dos céus tocar, ainda não se ouviu as trombetas, e todos estão no tempo de encher as suas vasilhas de azeite, de buscar o Espírito Santo, de buscar Deus em suas vidas. Mas quando aquelas virgens, aquelas que não estavam nem aí por fazer o que precisava na hora certa, elas foram aos que vendiam. Quando elas chegaram, as portas da casa do noivo já estavam fechadas. E elas bateram forte do lado de fora: abre-nos, Senhor, abre-nos a porta. E ele responde: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Estão no escuro, buscaram lamparina, azeite para lamparina em hora errada. Eu só reconheço quem estava me esperando na hora certa. Vocês lembram também do dilúvio, irmãos? Noé pregando os preguinhos lá naquela arca muito grande, muito tempo para ser feita. O velhinho sendo zombado, porque eles zombavam que ele tinha ouvido a voz do Senhor. E ele dizia: vai vir um dilúvio, vai inundar a terra, a arca é para que sejamos salvos. Ninguém deu ouvido. E aí, complementando o que já falei, a questão das emoções, o Senhor, vendo a fragilidade certamente de Noé, que deu ouvidos para Deus, era um homem justo e que o Senhor poderia resgatar como parte da humanidade para seguir povoando a terra. Mas quando ele finaliza a arca, tinha uma porta nessa arca, irmãos, e não tinha uma tranca pelo lado de dentro da porta, dessa porta da arca.
isso, irmãos, agora, hoje, a porta da salvação ainda está aberta, a porta da graça está aberta. Estamos com vida, e quando tem vida, tem o poder da decisão, mediante Jesus Cristo. Assim como fizeram os nossos irmãos, a Letícia e o Felipe, tomando uma decisão por Jesus Cristo, e não uma decisão pela metade, mas os irmãos tomaram uma decisão forte, firme e fiel, indo até o fim, descendo as águas do batismo, entregando as suas vidas a Cristo. Eles estão enchendo as suas vasilhas no óleo. E nesta noite fica também para nós aqui este recado da palavra de Deus. Como está as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas? Tem combustível para a hora que o noivo chegar, elas estarem acesas? Temos vasilhas que nós estamos comportando o óleo dentro? Ou nós estamos desapercebidos? A hora que eu ouvi o som da trombeta, eu dou um jeito. Não vai dar para dar jeito aí depois, irmãos. Mas agora, ó, prepara-te, irmão. Te prepara, igreja. Te prepara, povo que quer um dia estar dentro das moradas preparadas pelo noivo. Aleluias. E o noivo ele foi preparar moradas e moradas, aguardando a noiva amada dele. Aleluias. Nessa noite a minha pergunta é, tanto para o povo que está aqui dentro da igreja, quanto para aqueles que nos acompanham. Você quer, a partir dessa noite, assumir um compromisso com Jesus Cristo, entregando a sua vida para Ele inteiramente? Aleluias. Não faça isso para mim. É para você e para Jesus que deu a vida dele por ti. Porque naquele dia, irmãos, em que a trombeta ecoar, o noivo vir buscar a igreja, vir buscar o seu povo, e o noivo está vindo, irmãos. Vai ter um momento, um evento na terra, em que o Senhor vai vir e vai levar, no geral, o que é dele, ele vai levar, a igreja será arrebatada. Mas hoje, na face da terra, para muitos, Jesus já está vindo buscar. Muitos irmãos nossos estão sendo recolhidos. Muita gente com as lamparinas cheias de azeite e com as vasilhas cheias de azeite. O Senhor está vindo e está buscando. De vez em quando vai um. E nós não sabemos o dia nosso, e por isso que nós precisamos. Como é que está a tua situação? Hoje, ponderando assim, você pode se considerar a virgem prudente ou aquela que é nécia, a despreocupada? Eu só quero deixar o alerta da palavra de Deus aqui nessa noite. Ser nécia, ser despreocupada, despreparada, há um grande perigo. Porque quando chegar aquela hora, vai gritar, abre-nos a porta, Senhor. E Ele pode dizer assim, apartai-vos porque eu não vos conheço. Aleluia. Irmãos, é um tempo de alerta. O Senhor está dando tempo para a gente, está falando conosco. Prepara-te, te prepara, busca. Você que já tomou uma decisão por Cristo, vai estar lá relaxadamente, não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar o Senhor, não quer vir no culto, não quer dormir. Dormir quer. Lá está até a lamparina, só com uma rapinha assim de óleo. Para aquela hora do socorro, quando vem um problema, dá um grito: Senhor, eu acredito em Ti, olha para mim com misericórdia. A rapinha. Daí o Senhor, como é misericordioso, estende a mão mesmo a rapinha. Mas só que para aquele dia, as lamparinas têm que estar cheias, tem que ter azeite de sobra, para não faltar, irmãos. Por isso, prepara-te, busca a Deus na tua vida e se enche do Espírito Santo. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Aleluias, Pai querido, maravilhoso. Eu tenho lançado a Tua palavra aqui nessa noite como semente. E na orientação que sinto que veio do Senhor para falar aqui. Na medida que o Senhor está ouvindo as orações, as interações acerca daquilo que já tem ouvido da Tua palavra, vai operando aqui nessa noite para a glória do Teu nome, Jesus. Porque eu sei, Jesus, que o Teu desejo é ver cada
Espírito Santo. E ainda com mais vasilhas, porque o Espírito Santo ele transborda. Então todo recipiente que nós tivermos por perto, ele é para portar, para guardar. Aleluias. Nós precisamos de ter reservas para com o Senhor, reservas de busca, reservas de oração, reservas de santidade, reservas que possam garantir que aquele momento que o Senhor vier, ainda que nós temos os sinais, mas que não nos pegue no susto, desaprevenidos, que todos possam estar prevenidos e preparados, em nome de Jesus. Eu interrompo a oração aqui e pergunto: alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador e deseja dar um passo aqui à frente? Quero orar com você. Aleluias, bendito é o nome